A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta sexta-feira eu quero orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus, primeiramente, perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo o agir, o mover de um Deus Pai Todo-Poderoso, pedir a bênção de Deus, o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus, pedir para que Deus venha quebrar e venha destruir todas as contrariedades e todas opressões. Amados, devemos orar e clamar e pedir a Deus todos os dias, buscar a presença de Deus, o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus, orar sem cessar, estar em constante oração e clamor com Deus de Israel, pedindo o milagre de Deus, pedindo a bênção de Deus, a proteção, os livramentos, os milagres de Deus sobre a nossa casa, a nossa família. E no nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda a contrariedade, toda a opressão, que todo mal agora venha ser queimado, destruído, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos, clamamos, pedimos o milagre de Deus, a bênção de Deus, o sobrenatural de Deus. Todos os dias orai sem cessar, quer dizer estar em constante oração e clamor com Deus de Israel, pedindo a libertação, a cura, a transformação, o agir, o mover de Deus, a presença de Deus, o sobrenatural de Deus. Todos os dias buscamos, pedimos, suplicamos o milagre, a bênção, o sobrenatural de Deus, a saúde para nossa alma, nosso corpo, nosso espírito. Pedimos a Deus a proteção de Deus, os livramentos de Deus. Oramos uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Oramos pela paz na terra, pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz nas famílias, pela paz nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Oramos pelos enfermos, pelos pedidos de oração. Oramos sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, sabemos que na oração é uma guerra espiritual, orar, repreendendo o mal, repreendendo as forças das trevas. Sabemos que é uma guerra espiritual na oração, no clamor, no pedir a Deus, no repreender todas as obras do diabo. Repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo toda opressão e toda contrariedade que se levanta contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. Repreendemos todas as enfermidades, todas as contrariedades, todas as opressões. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e peço ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu peço o milagre de Deus, a bênção de Deus, o sobrenatural de Deus. Todos os dias orai sem cessar, estar em constante oração e clamor ao Deus Pai Todo-Poderoso. Amados, a necessidade de buscar em Deus, a necessidade de pedir a Deus a proteção de Deus no ir, no vir, no dormir e no acordar. Precisamos de Deus. Todos os dias oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a bênção, pedindo o milagre, pedindo o sobrenatural, a cura, o transformar de Deus.
Quantas pessoas precisam ser transformadas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Precisamos todos os dias do milagre de Deus, da bênção de Deus. Glória a Deus, aleluia. Por isso que oramos. Oramos porque precisamos de Deus. Precisamos falar com nosso Deus. Oramos porque sabemos, cremos no milagre. Se creres, verás a glória de Deus. É impossível receber o milagre de Deus se não crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos crer e ter fé no Deus de Israel, crer no Pai, mas crer também no Filho Jesus Cristo. Onde o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: creiam em Deus, mas creiam também em mim. Eu e o Pai somos um só. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Pai, do Filho e do querido amado Espírito Santo de Deus, o auxiliador e consolador da igreja, aquele que nos fará lembrar tudo aquilo que Jesus falou. Esta é a missão do Espírito Santo: auxiliar, consolar, convencer o pecador, glória a Deus, aleluia, e nos fazer lembrar daquilo que Jesus falou na Bíblia. Tudo aquilo que Jesus falou nos seus evangelhos, glória a Deus, aleluia, os ensinamentos de Jesus, a doutrina de Jesus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a qual o apóstolo Paulo não se envergonhava, porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para transformar vidas. E hoje, infelizmente, muitas pessoas preferem outros evangelhos, mas o apóstolo Paulo, ele disse: não existe outro evangelho a não ser o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vemos o evangelho da superstição mística através de amuletos, o evangelho da idolatria, o evangelho do ocultismo através de entidades, o evangelho supersticioso. Nós vemos ali muitos evangelhos aonde estratégias e práticas são pontos de operar milagres. Nós vemos estratégias tomando o lugar do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus enviou, glória a Deus, os seus apóstolos, ele deu para eles o seu nome, glória a Deus, aleluia. Amados, o nome de Jesus tem todo o poder no céu e na terra, e o diabo quer enganar as pessoas usando outras estratégias. A oração é uma guerra espiritual. Quando oramos, forças contrárias se levantam. Quando nós oramos, contrariedades se levantam, opressões se levantam. Por isso que muitas vezes, quando a pessoa está orando, palavras trocadas vêm na boca, porque o inimigo, ele tenta impedir a oração da igreja. Por isso que muitas vezes pessoas conseguem ficar 2, 3 horas orando, conseguem ficar 2, 3 horas buscando a Deus,
conseguem. Por quê, amados? Porque estão em luta espiritual, estão em luta contra as trevas, estão, glória a Deus, aleluia, buscando força em Deus. Por isso que conseguem, porque a grande maioria consegue ficar 3, 4 horas assistindo um filme, ou um jogo, ou alguma outra coisa, e não consegue ficar 10 minutos orando. Ou até dizem, eu não tenho o que falar tanto tempo. Alguns conseguem, muitos conseguem ficar 2, 3 horas, outros não conseguem. É preciso pagar um preço. É preciso buscar em Deus, repreender as trevas. Porque é uma guerra espiritual. O inimigo ele tenta impedir a oração de todas as maneiras. Muitas vezes no ambiente que a pessoa vai orar, se levanta contrariedades, se levanta opressões. Às vezes a pessoa está orando e se levanta contrariedades na volta para impedir a oração, o clamor. Amados, eu oro num lugar onde não tem uma sala acústica como grandes youtubers, pastores, líderes, que tem salas especiais, acústicas, todo um planejamento de som, de estrutura. Por isso que os irmãos devem ver que às vezes eu estou orando, um barulho de uma máquina trabalhando, um barulho de um carro, uma pessoa ali falando alto ou gritando, um cachorro ali acuando. Muitas vezes vai ter isto no fundo musical, porque eu não tenho uma sala acústica especial, um estúdio, como muitos têm um estúdio para fazer um áudio, um vídeo bem apresentável, bonito. Mas uma coisa que eu aprendi, que a pessoa não pode parar de orar, não interessa o lugar, seja ali debaixo de uma ponte, debaixo de uma árvore, numa praça. Não interessa se tiver pessoas gritando, animais acuando, pessoas trabalhando com serra, ferramentas. O importante é orar e buscar a Deus. O importante é clamar a Deus, pedir a Deus proteção e livramentos, repreender todas as obras do diabo em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim eu oro e peço todos os dias: orai sem cessar. Eu sei que a oração é uma guerra espiritual. O inimigo tenta impedir. Muitas vezes a pessoa está orando e vem um acesso de tosse. Muitas vezes uma palavra trocada, a pessoa fala uma palavra que não queria falar e vem aquela palavra. Ele tenta preparar um ambiente, o inimigo muitas vezes preparar um ambiente contrário, de adversidades, de contrariedades. Porque não é tão fácil, amados. Muitos acham, orar é fácil. Vai orar então. Vai repreender os demônios, vai repreender as entidades, vai repreender toda a obra do diabo, vai repreender os ensinamentos ocultistas, místicos, supersticiosos, vai repreender as heresias, vai repreender os ensinamentos que nasceram nas trevas. Vai ver se é fácil. Vai ver se é fácil pregar contra ensinamentos e práticas que nasceram nas trevas e que estão sendo ensinadas nas igrejas que se dizem de Jesus Cristo. Vai pregar contra as heresias, vai pregar contra as manipulações, contra as contrariedades.
contra os lobos disfarçados em peles de ovelhas que ficam manipulando vidas, escravizando, sugando, tirando a lã das ovelhas para benefício próprio. Vai ver se é fácil. Vai ver se você vai ter uma vida tranquila, de paz, uma vida fácil. Pregar e buscar a Deus pelo seu bairro, pela sua cidade, pela vila onde você mora. Vida fácil, vila fácil. Às vezes você não tem um bairro fácil ou uma vila onde muitos dizem fácil. Em muitos bairros onde nós moramos, tem muito mais centros de ocultismo que igrejas. Hoje nós vemos as pessoas sendo muito mais atraídas pelas trevas que pela luz. Porque muitas igrejas que deveriam ser luz, infelizmente são trevas. Nós vemos hoje muitas pessoas distanciadas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, distanciadas da palavra de Deus. Muitas manipulações, pessoas manipulando umas às outras, aonde o importante para muitos é o dinheiro, a fama, o glamour, a ostentação. E assim, amados, e se a pessoa não aceita o ensinamento de alguns líderes, você é chamado de endemoniado, desviado, desigrejado, que não aceita ser liderado, rebelde. Se você pregar contra heresias ou contra a ideia de alguns, você é um desigrejado, endemoniado, um que deve ser lançado ao escanteio. E eles falam isto: se alguma pessoa se lançar contra eles, é um endemoniado. Ou começam a chamar nomes de demônios. Muitos pastores que frequentavam o ocultismo trouxeram o nome destes demônios do ocultismo para dentro das igrejas, porque na Bíblia não tem o nome destes demônios. Da onde vem o nome destes demônios? Eles vêm dos centros de ocultismo. E aí, se você não aceitar o que eles fazem, você é um endemoniado. Igual o pastor falou, você tem que saber o nome dos demônios. Amados, na Bíblia não tem nome de demônio. A pessoa que não frequentou esses centros de ocultismo, que não trabalhou com estes demônios, como vai saber o nome destes demônios? O Espírito Santo vai revelar o nome deles. Na Bíblia não foram revelado o nome deles. Ou para a cabeça de alguns não existiam esses demônios no passado. Eles são demônios novos, modernos. Porque se Jesus não falava o nome deles, os apóstolos não falavam o nome deles, então eles são demônios modernos, pós Jesus e apóstolos. Amados, nós vemos tantos ensinamentos, tantas estratégias, tantas heresias, e tudo isso, todo este show para trazer um sensacionalismo e um show gospel, um espetáculo. Muitas pessoas não querem ir na igreja para buscar a Deus, para louvar a Deus. Eles querem para ver um espetáculo gospel, um show gospel de perfeições. Não é assim?
Muitas vezes em lugares que estão pregando a palavra de Deus, o Evangelho, ensinando os ensinamentos de Jesus, eu não quero ir lá. Aí no outro lugar é revelação, é profecia, aonde a maioria não se cumpre. Muitas pessoas, lá estão expulsando demônio, aí fala o nome de 50 tipos de demônio. O nome de demônio é esse, aquele. Você tem que saber o nome dele. Eu não convivi com eles, eu não era amigo deles, eu não trabalhava com eles, eu não era escravo deles. Quantos ensinamentos do ocultismo, como correntes, sessões, descarrego, fogueiras, corpo fechado, círculo, correntes, que vieram das trevas e foram introduzidas na igreja do Senhor Jesus Cristo. Quantas práticas de Satanás introduziram nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Assim nós vemos. Por que hoje a igreja está sofrendo tanto? Por que a igreja hoje está apanhando tanto? Por que, amados? É por nada? É por acaso? Tem que ser assim mesmo? Se Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque em muitas igrejas as portas do inferno estão prevalecendo. Por quê? Hoje nós vemos pessoas sendo assassinadas dentro da igreja. Hoje nós vemos pastores, bandidos, estrupadores, pedófilos dentro da igreja. Adúlteros, fornicadores. Pastor, é assim mesmo. O joio vai estar no meio do trigo, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Hoje nós vemos pastores manipuladores, manipulando as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. A falta de temor a Deus, de obediência aos ensinamentos de Jesus. Quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, quer dizer, aqueles que seguem a Jesus, obedecem a Jesus, que creem que Jesus é um Deus forte e suficiente, que o Novo Testamento, a nova aliança, foi feita na cruz do Calvário. A nova aliança de Jesus é superior à antiga. Mas hoje nós vemos pessoas cada vez mais tratando Jesus como insuficiente, como menor, como fraco. Na teoria falam uma coisa, mas na prática fazem outra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Jesus falou: creiam em Deus, mas também creiam em mim. Eu e o Pai somos um só. Jesus nunca falou que era maior que o Deus de Israel. Eu e o Pai somos um só. Jesus sempre disse: eu vim para fazer a vontade do Pai que me enviou. Filho obediente. Fazer a vontade de Deus, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é obedecer a Jesus. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor. Continue sim orando uns pelos outros. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha, compartilhando as pregações e orações. Peço orações por todos os irmãos. Vamos sim orar irmão por irmão, família por família. Eu oro pela família dos irmãos e os irmãos oram pela minha família, pela minha vida, pelo meu ministério que é de Deus, ministério Família de Deus. Orem pelo ministério Família de Deus, compromissado com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, com a palavra de Deus.
Não estamos compromissados com o sistema político ou corrupto deste mundo, mas sim levar uma palavra de Deus no Brasil e fora do Brasil. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor. Que Deus nos dê força, ânimo, coragem, proteção e livramentos de todo mal. Que Deus venha nos cobrir debaixo das suas asas protetoras e venha nos marcar com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amados de Deus.